E quem vai ajudar a gente a compreender melhor essa dimensão tão profunda da nossa existência é o doutor em Teologia Sistemática, professor Sérgio Ribaric, que também leciona no ITESP, o Instituto São Paulo de Estudos Superiores. Ele já está aqui, vai conversar com a gente via internet. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia a todas, bom dia a todos os ouvintes, bom dia. Queria que o senhor começasse falando para a gente, então, o que significa dizer que a pessoa humana está nesse centro do projeto do amor de Deus? O projeto do amor de Deus. Na verdade, você entender um pouco o que significa esse Deus para o cristianismo. É uma ideia diferente de todas as outras ideias da divindade, desde a época dos gregos, desde a época dos inícios do judaísmo. O nosso Deus é definido como Deus é amor. Isso é definido no Novo Testamento, na primeira carta de João. Deus é amor. Mas o que significa que Deus seja amor? Significa essencialmente que Ele é alguém que gera amor. A única fonte de amor do universo é Deus. Portanto, se desse Deus também nascemos nós como criatura, nós somos frutos desse amor divino. É uma coisa muito importante para a gente reconhecer. E nós sempre falamos em Deus é amor, amor de Deus, mas a palavra amor não é bem compreendida no português. Né? Eu gosto de brincar sempre com os meus alunos. Aqui no Brasil nós temos uma palavra que define amor. A gente ama o gato, a gente ama a pátria, a gente ama a Deus, a gente ama nossa casa, a gente ama a comida, a gente ama a nossa esposa. A palavra é a mesma, mas na verdade é extremamente diferente quando a gente fala do amor de Deus ao homem. O amor de Deus ao homem é um amor impulsivo, tão grande, que ele sonha com o homem, por isso ele o cria. Coisa linda, viu, professor? Professor Sérgio, agora, como a criação do ser humano à imagem e semelhança de Deus revela, então, o valor e a dignidade de cada pessoa? Também aí, se me permite, a gente vai continuar essa ideia de Deus. Ou seja, quando a gente define que Deus é amor, a gente tem que entender que todo amor é relacional. Portanto, Deus, se bastando a si próprio, sendo o Todo-Poderoso, e Ele o é, que necessidade que Ele teria de criar? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Tanto é que em nenhuma outra religião, praticamente, você tem a ideia de um Deus Criador. Esse Deus Criador surge de onde? Da ideia de que Deus é amor. Todo amor necessita do outro, todo amor necessita de uma relação. Então Deus cria o homem por amor. Ou seja, Deus cria o homem para poder se relacionar com ele. Isso é uma coisa que tem que estar sempre presente em todo cristão. Nós somos frutos de Deus porque Ele quer se relacionar conosco. Nós somos frutos não apenas de um ato de um Todo-Poderoso que faz faça-se o homem. Não. Nós somos fruto de alguém que ama tanto que precisa se relacionar com o fruto desse amor. Então ele cria o ser humano, molda o ser humano, como diz o poeta hebreu de uma maneira belíssima. Né? Ou seja, o homem não é feito através de um ato de poder, faça-se, mas é moldado, como uma criança que molda alguém que sonhou antes de criar o ser humano e o sonha. E como nós todos sabemos, as coisas mais lindas que nós criamos, nós as criamos primeiro nos sonhos, na alma. E professor, de que forma que esse projeto do amor de Deus se manifesta na história, então, da salvação, na vida de Jesus Cristo? Em Jesus Cristo fica clara essa ideia, que agora que eu estou dizendo, a gente mais ou menos já entende, porque nós nascemos cristãos, nascemos numa igreja. Mas naquela época, na época de Jesus, era uma grande novidade. Um Deus que ama, um Deus que não luta, um Deus que não exige, um Deus que não é justiceiro, que baseia apenas a lei na sua justiça, um Deus que ama o próximo, isso é uma novidade. E essa novidade vem de Jesus Cristo, que, como diz já assim, ele é a voz de Deus, ele é o rosto de Deus, até então invisível. Ele mostra a última característica de Deus. Tanto é que nos Evangelhos, uma das primeiras frases de Jesus Cristo é justamente isso. Ou seja, ninguém ama o próximo a não ser aquele que dá a vida por ele. Ele fala logo no começo do seu discurso, logo no começo da revelação do Pai. Amar ao outro significa dar a vida pelo outro.
E no último momento da sua vida, ele prova isso, ele coloca em prática essa ideia, ele dá a vida pelo outro com amor. Portanto, a vida inteira, esses 3 anos de Jesus, é uma revelação do amor de Deus ao homem. Para que o homem nunca mais se esqueça de que nós somos alguém, nós somos frutos de um sonho de Deus, que nos moldou com suas mãos. E esse fruto de Deus, que somos nós, também temos que entender que o meu irmão que está do meu lado também é amado, criado e sonhado por Deus. Portanto, esse reconhecimento do outro é o que torna o outro digno também, tão digno quanto eu. Professor, mas aí nós estamos em um mundo cheio de desigualdades, desamor, cheio de guerras. Como então nós podemos redescobrir esse olhar, né, amoroso de Deus sobre cada ser humano? Veja, o olhar amoroso de Deus sobre cada ser humano é o olhar de alguém que sonhou por essa pessoa. É o olhar de alguém que pensou por ele e cria um ser humano. Lembre-se que o oposto do amor é o acaso. Nós não nascemos do acaso. Amor é algo que sonha, que deseja. Ao dizer que Deus é amor, estamos afirmando que somos sonhados por Deus durante muito tempo. Tempo, entre aspas, né? Tempo do Kairos. Quando a gente vê guerra, desilusões, mortes, sofrimentos humanos, a gente pergunta onde está Deus, como é que ele pode permitir tudo isso? Onde está a figura de um Deus de amor que cria tudo isso? Na verdade, a gente deveria se perguntar quem é que criou tudo isso? Foi Deus ou foi o homem? E não é a falta de percepção que nós somos frutos de amor, não é a falta de percepção do amor de Deus a nós. Será que isso nos faz guerrear, brigar, humilhar o próximo? Tirar a dignidade do próximo não é também não reconhecer que ele também é fruto do amor de Deus? Uau, que incrível, incrível isso, é verdade, é reconhecer Deus no outro mesmo, né, o tempo todo. Realmente, o mundo está precisando muito disso. E nós também nas nossas atitudes no dia a dia, né, porque às vezes a gente fala, o mundo, mas e eu, o que eu tenho feito? Exatamente. E, professora, eu queria que o senhor falasse também qual que é o papel da fé nessa comunidade, né, nessa vivência concreta desse amor de Deus para todos nós. Vivência, veja, qual é o núcleo primeiro de um ser humano? O núcleo social de uma família. Que cria elementos para que essa pessoa saia pronto, saia preparado para o mundo. Qual é o núcleo central da vivência da fé? A comunidade chamada igreja. Essa é a comunidade onde você aprende a ser cristão, aprende a ser homem, aprende principalmente a perceber-se algo criado pelas mãos de Deus, sonhado por Deus, criado pelas mãos de Deus. E reconhecer no outro, no que está do seu lado, também alguém que foi sonhado por Deus. Tanto ele quanto você têm no seu corpo as mesmas digitais, as digitais divinas. E isso que a pessoa às vezes se esquece no dia de hoje. Ô professor, e assim, para quem nos acompanha agora, como cada um pode então perceber e responder no cotidiano, né, ao chamado de viver segundo esse projeto de amor divino? Fazendo exatamente o que Jesus fez e lembrando-se, já que estamos em Aparecida, lembrando-se das palavras de Maria logo na primeira aparição pública de Jesus. Façam tudo o que ele mandar. Obedeçam a Jesus. Façam o que ele fez. Sigam Jesus. Perpetuem a palavra dele na tua vida. Se esse Jesus perpetuar-te na tua vida, todas as tuas ações daqui para frente vão ser exatamente aquilo que Jesus espera de nós. Nós só temos guerra porque nós nos esquecemos do próximo. Nós nos esquecemos de Deus. Ou seja, a existência humana tem que ser baseada sempre no amor, na lembrança do amor de Deus aos homens. Perfeito, professor. É esse cuidado, né, com o outro, na maneira de falar com o outro, de tratar o nosso próximo. Muito obrigada. Pode? Sim? É uma palavra que a gente chama dignidade. Né? Você respeitar a dignidade do outro significa reconhecer no outro que ele foi feito exatamente como eu. Ele foi sonhado por Deus como eu. A gente fica, às vezes, emocionado quando a gente percebe que Deus nos ama.
mas a gente não pode se esquecer que também ama aquele que está do seu lado, também ele foi sonhado, também ele foi desejado, né? Também ele guarda no seu corpo as digitais de Deus que foi moldado num sonho de Deus. Nós somos frutos do sonho de Deus. A isso nós chamamos dignidade. Com certeza, né? Somos todos irmãos. Muito obrigada, professor, pela sua participação com a gente aqui na Família dos Devotos. Seja sempre bem-vindo à TV Aparecida. Obrigado a você. Que alegria. Bom dia para o senhor. Dia. Boa semana. Verdade. Agora, nós temos muita facilidade em reconhecer, né, esse Deus imenso. Quando a gente olha um bebezinho, quando a gente olha já um ser humano adulto, não que a gente não reconheça, mas a gente não fica pensando muito sobre isso, né, Lê? Com certeza, a gente olhar para o nosso semelhante de maneira diferente, né, com tanto amor, assim como Deus tem pela gente, né? Como ele falou, somos, né, todos amados por Deus, né? E então a gente precisa sempre ter esse olhar mais carinhoso, não só pela criança, né? Verdade. Mas pelo aquele que está do nosso lado, no nosso trabalho, no trânsito. Muitas vezes a gente tira a nossa, né, a gente sai um pouquinho do sério em algumas situações, mas calma também é olhar um pouquinho além. Somos todos obras-primas do Criador.